e busca a Deus para que Deus traga livramento, mas o momento em que Deus também traz o livramento e o povo relaxa outra vez e deixa de obedecer ao Senhor. Parece que esta síndrome nos alcança até os dias de hoje. Tenho a impressão que quando nós estamos bem, nós não queremos Deus, não queremos buscar a Deus, não temos disposição de cultuar, de jejuar, de nos render, de adorar, mas quando as coisas começam a apertar, nós sabemos quem é o único que pode abrir porta, trazer cura, operar com milagre, com providência e com salvação. Parece que isso se estende até os dias de hoje. E no livro de Juízes isso vem sendo revelado. Quando nós olhamos para o primeiro capítulo do livro do profeta Samuel, nós estamos a perceber que os juízes morreram. Não há juízes sobre a terra. Já não há mais um sacerdócio consagrado a Deus. Eli está em avançada idade. Os filhos de Eli cometiam abominações diante de Deus, porque eles tomavam a parte do sacrifício que Deus havia dito que não tomasse. Eles profanavam o templo do Senhor, levando mulheres para dentro da casa de Deus e tendo relações ilícitas com elas. Eles trouxeram o pecado para dentro do templo de Deus. E agora não há mais juiz. Agora o sacerdócio está corrompido. Mas mesmo quando não há juiz e o sacerdócio se corrompe, há um Deus no céu que não abandona o seu povo. Há um Deus no céu que não abandona aqueles que o buscam. E no meio deste cenário todo, aparece-nos na história bíblica uma mulher chamada Ana, que não era juíza, que não era sacerdotisa, mas era uma mulher que decidiu fazer o que o sacerdote não queria fazer. Era uma mulher que decidiu ir ao templo do Senhor, caminhando aproximadamente 30 quilômetros para ir e 30 quilômetros para voltar, saindo de Ramataim Zofim até Siló, no templo de Deus, para buscar a Deus de ano em ano, para oferecer a Deus sacrifícios. Irmãos, olhe para cá. Mesmo que nós olhemos para a nossa volta e olhemos para aqueles que deveriam nos inspirar a buscar a Deus, e não encontremos neles referências, Deus sempre terá alguém clamando a Ele. Deus sempre terá um remanescente que não abandonará a oração, que não abandonará o Senhor, que não abandonará a fidelidade a Deus. Ainda que os homens se afastem de Deus, ainda que a sua liderança não queira mais viver em fidelidade a Deus, ainda que você olhe para dentro do seu lar e você não encontre este apoio, Deus sempre terá alguém que manterá a luz de Deus acesa. Deus sempre levantará alguém. Sempre haverá uma Ana, sempre haverá uma mulher, sempre haverá um homem que Deus ouvirá o seu clamor e trará resposta. Eu quero ver aqui nessa noite onde estão aqueles que decidiram continuar clamando a Deus. É através desta mulher que Deus vai trazer resposta para aquele povo. Se você não lembra, Ana é mãe de Samuel. Olhe para o contexto, não há juiz, não há profetas e o sacerdócio está corrompido. Mas Deus levanta Ana, que não deixa de buscar a Deus, e dá luz a um jovem, a uma criança que cresce, que se torna juiz, profeta e sacerdote. Ainda que os olhos humanos não vejam o mover de Deus, no meio da decadência espiritual, no meio da crise, Deus sempre está movendo em favor do seu povo.
Por isso eu já vou liberar uma palavra para você. Pare de ficar procurando coisa onde não tem que buscar. Comece a buscar na fonte. Comece a buscar em Deus. Pare de perder tempo olhando para quem já deixou Deus há muitos dias. Comece a buscar a Deus. Para de buscar oração em quem já não ora mais. Para de perder tempo buscando referência em quem não tem padrão de referência nenhuma. Dobre os seus joelhos e fale com o Deus que ouve o teu clamor, porque Ele pode trazer Samuel à existência. Aleluia. Quem recebe esta palavra? Então tudo começa a mudar através de uma mulher que decidiu buscar a Deus. Irmãos, eu me constranjo com a vida de Ana, porque cada culto que Ana sai de Ramataim Zofim para Siló, ela caminha 60 quilômetros. Nós temos carro, temos pernas. Eu não conheço ninguém aqui que caminhou 60 quilômetros para vir no culto. Mas Ana tinha um propósito. Ana tinha um alvo. Ana tinha desejo por algo mais. Se nós queremos algo de Deus, nós devemos ter fome por Deus. Se nós queremos algo de Deus, nós devemos ter disposição para buscar a Deus. Tem muita gente por aí dizendo que é crente, mas não renuncia a coisa nenhuma. Se nós estamos a viver o Evangelho de Jesus, o Evangelho vai exigir de nós desgaste. Eu vou repetir. Se nós estamos a viver o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus vai exigir desgaste. Vai custar alguma coisa. Se você está a viver um evangelho que não te cobra nada, que não te exige nada, que não te cobra renúncia, perdão, abrir mão da sua razão para continuar com Jesus, é bem provável que você não está a viver o evangelho. O problema dessa geração é que nós queremos céu aberto, mas não dobramos joelhos e não queremos sacrificar nada diante de Deus. E Deus não mudou a receita. Ele continua olhando onde estão aqueles que se disponibilizam, onde estão aqueles que abrem mão do prazer terreno para poder me adorar, onde estão aqueles que abrem mão do conforto para poder me buscar, onde estão aqueles que têm coragem de deixar de comer 2 vezes na semana para poder se consagrar a mim, onde estão aqueles que têm disposição de dobrar os joelhos sem resposta, sem força, sem ânimo, mas sabendo que há um Deus no céu que ouve, responde e atende a oração, porque Ele não é indiferente. Deus olha para nós e espera isso de nós. Eu vou lhe perguntar: que evangelho tu estás a viver? O evangelho que não exige nada de você, um evangelho que não te exige cruz, porque Ana 60 quilômetros fazia para adorar, e você, o que custa o seu culto a Deus? O que custa a sua adoração a Deus? Não custa nada, então Deus não recebe. Irmãos, Davi está diante da eira de Araúna. O anjo do Senhor está passando uma espada sobre o povo. E o dono daquela Araúna olha para ele e diz: toma a terra, sacrifique ao Senhor. Davi olha para ele e diz: como eu darei algo ao Senhor que não me custe nada? O problema é que nós queremos que Deus entregue tudo para nós e nós não queremos entregar nada para Deus. A prova disso é que nós entramos na igreja, cruzamos os braços, mexemos no telefone, ficamos analisando o culto, conversando com quem está perto, dizendo: eu quero tudo de Deus, eu quero glória, eu quero renovo, eu quero unção. Mas entrou aqui, esqueceu quem é o dono do culto, o dono da glória, o dono da unção. Esqueceu o que você veio fazer aqui, quem veio adorar aqui, o que está a perder aqui ou a ganhar aqui. Ana, 60 quilômetros fazia para adorar. Ana perseverou. Ana tem algumas lições para nós, eu não vou me estender muito. Em primeiro lugar, Ana está nos ensinando que mesmo no meio de um momento em que tudo pareça que não se mova, ela nos ensina
que devemos continuar caminhando apesar do silêncio de Deus. Ana não vai uma vez de Ramataim Zofim para Siló. Ana vai de ano em ano várias vezes. Ana vai e o milagre não chega. Ana faz outra viagem e a porta não abre e a madre não concebe. Mas Ana não deixa de ir a Siló. Deus não move, mas ela não deixa de ir a Siló. A porta não abriu, mas ela não deixa de ir no templo. O milagre não chega, mas ela não deixa de adorar. A provisão não alcançou, mas ela continua servindo a Deus, mesmo no silêncio. Ana está nos ensinando que há momentos em que nós vamos orar e não vamos ver nada. Há momentos que nós vamos clamar e vamos sentir como se Deus estivesse em silêncio. Só que mesmo no silêncio, Deus pode estar trabalhando em dimensões que nós não podemos mensurar, medir ou ver, perceber. O silêncio do céu não significa que a mão dele não está estendida para nós. Nós devemos aprender com Ana, que mesmo que o céu não fale, eu devo continuar caminhando. Quantas pessoas deixam de caminhar porque o silêncio de Deus chegou? Irmão, isso é profundo. Eu conheço muita gente que busca profeta aqui, profeta lá, abre live de revelação, busca uma coisa aqui, outra lá, só que não busca no lugar certo. Irmãos, quem quer buscar Deus tem que ir para o lugar certo. Ana sabe onde Deus fala, Ana sabe onde é o lugar do compromisso, Ana sabe como Deus vai manifestar-se, mas Ana está vivendo um tempo de silêncio. Ela não busca no lugar errado, ela está esperando que Deus fale com ela. Ah, meu Deus. Nós fomos chamados para continuar caminhando mesmo em silêncio. Pastor, eu não ouço Deus falar comigo há muito tempo. Irmãos, isso não te dá o direito de virar as costas para o propósito de Deus. Isso não lhe dá o direito de entregar o departamento. Isso não lhe dá o direito de virar as costas para a obra que Deus tem. Ainda que você não veja, não sinta, não perceba, isso não significa que Deus não esteja trabalhando em seu favor. O silêncio de Deus não era uma autorização para que Ana retrocedesse. Por isso Ana decidiu continuar. Deus não fala, então não é para voltar atrás. Eu conversei com alguém esses dias que disse, de outra cidade, de outro lugar, e disse para mim: eu vou sair do ministério que eu congrego. E eu fiz a pergunta que todo pastor faz: Deus já falou com você? E a pessoa me disse: não, Deus está em silêncio, mas eu vou sair. E eu disse a ele exatamente isso. O silêncio de Deus não significa que Deus está a lhe dar uma autorização para que você tenha carta branca de sair da vontade dele ou não. Saia debaixo de uma direção de Deus, porque senão a conta chega, meu querido. Eu sou prova viva de alguém que lutou contra o ministério que Deus tinha. Quebrei cabeça, chorei, disse: Jesus, eu não quero. Eu já vi meu pai sofrer demais. Eu não quero servir a Deus, porque servir a Deus se resume em duas coisas: alegria pelos que se alegram e vivem para Deus, mas sofrimento, ingratidão. É muito doloroso você orar por pessoas que fazem mal para você, para sua família, para sua casa. Então eu ficava naquele impasse, irmão Serafim. Eu não vou. E o Senhor me apertou, não te chamei de Jonas, não te mandei parar. Ainda que você não queira, não veja, eu tenho um propósito e eu vou me rendendo aos poucos, até que eu tenho um encontro com Deus e eu entendi o que Deus queria comigo. O silêncio de Deus não significa que você possa voltar atrás. E talvez você entrou aqui debaixo de um silêncio. Deus, mas o Senhor não fala. Deus, eu vou no culto, o Senhor não fala. Deus, eu estou em casa, eu oro, o Senhor não fala. Continua caminhando. Oh, aleluia.
continue caminhando. Deus chama Abraão e diz: Abraão, saia da tua terra, do meio da parentela, para a terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus não fala mais com Abraão, mas Deus não deu autorização para Abraão retroceder. Tem alguém que está nesse culto hoje, que entrou aqui dizendo: Deus, o Senhor não fala comigo, eu preciso tomar uma decisão. Deus está falando com você, meu querido e minha querida irmã. Ainda que eu não fale, não se mova enquanto a nuvem não se mover. Não mova os teus pés sem uma palavra direta de Deus. Não mova os teus pés se o céu não lhe der uma direção clara. Ana está nos ensinando, em segundo lugar, que nós devemos caminhar apesar das contrariedades. Ana é casada com Eucana, e no costume da época o homem tinha mais de uma mulher. Havia uma outra esposa que se chamava Penina, e a Bíblia diz que diariamente Penina pesava Ana, implicava, né? Nós temos uma palavra no Rio Grande do Sul só para isso, inticava. Quem conhece essa palavra? Inticava Ana, incomodava. Parece que tinha um palitinho na mão e ficava espetando ela o dia inteiro. Porque Ana tinha a madre fechada e não podia ter filhos. Ana está nos ensinando que mesmo que alguém nos contrarie, isso não significa que eu tenha que parar. Ela decidiu continuar mesmo no silêncio. E ela decidiu continuar mesmo com alguém contrariando ela. Irmãos, meu Jesus, dá um livro isso tremendo, né? Por quê? Porque a maioria de nós na primeira contrariedade paramos na fé. Ai, Jesus, alguém olhou torto para mim. E o irmão é estrábico. É vesgo, às vezes a pessoa até vesga. Ai, Jesus, eu não vou mais congregar. Por quê? Porque me chamaram a atenção. Digo: oh my God. Eu não vou mais servir ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor não me deu o que eu quis. Digo: oh meu Deus, se Deus enviou o seu filho para morrer numa cruz, meu Jesus. Irmãos, Ana está nos ensinando que as contrariedades não são também permissões para nós pararmos na nossa caminhada da fé. Quem quer viver o propósito de Deus? Quer mesmo? Saiba que você será contrariado. Será. Vai ter uma penina que vai ficar linticando, meu irmão. Lintizicando, como diz o goiano, não é? Vai ficar lhe incomodando, lhe provocando. Vai ficar querendo roubar a sua paz. Porque o inimigo não pode roubar o seu propósito, mas ele pode querer usar alguém para tirar você da bênção. Só que Ana não para. Ana não abre os ouvidos para o que Penina fala. Ana decide, diga comigo, continuar. Em terceiro lugar, Ana está nos ensinando que nós devemos continuar apesar das críticas. Ana está aflita. Ana está no templo de Deus buscando a Deus. Eli, o sacerdote, olha para ela e chama ela de bêbada, porque Ana está orando a Deus, mas Ana não está a proferir palavras, senão a gesticular os lábios. Ele julga Ana da forma errada e critica Ana, porque crê que Ana estava bêbada no templo buscando a Deus. Ana não briga com Eli. Ana explica para ele que ela estava amargurada por uma situação, e ela está a buscar a Deus. Tem gente que se passa por críticas, abandona a oração e vai-se embora. Só que Ana está nos ensinando que no caminho da busca a Deus haverão críticas, mas isso não significa que nós devemos deixar de buscar a Deus. Você tem duas opções: ouvir a
a voz de quem nunca buscou a Deus com todo o coração e decidir parar na fé e não viver o milagre, ou parar de querer dar ouvidos a quem não construiu nada, mas critica tudo, e continuar buscando a Deus e viver o milagre que Deus tem. O que você vai decidir? Porque Ana decidiu continuar buscando. Ana decidiu continuar clamando. E ela faz um voto a Deus: se o Senhor me der o filho, eu, depois do desmame, devolvo ao Senhor. Irmãos, a quarta coisa que nós aprendemos com Ana é isso: ela entregou ao Senhor o que tinha de mais precioso. O menino cresce, Deus abre a madre de Ana, ela volta com a resposta para casa, a gravidez gera, o Senhor faz um milagre, mas ela entrega Samuel no templo. O melhor que ela tinha, o precioso que ela tinha, a resposta do milagre, ela devolve a Deus. Gênesis 22, Deus também pede a Abraão o seu único filho, o filho a quem ama, para que ele sacrificasse Isaque no Moriá, o mais precioso, o mais amado, que era único no coração de Abraão. Ana está nos ensinando que nós devemos entregar a Deus o que é de mais precioso. Imagina você orar anos por algo, e quando você receber, Deus lhe pedir. Imagina você orar pela salvação de alguém anos, e quando a pessoa é salva, Deus lhe diz: vou recolhê-la e trazê-la para mim. Eu já passei por isso. Orei 14 anos pela salvação do meu avô. Aceitou Jesus em um dia, e eu orando, dizendo: Deus, tira ele da UTI. Deus fala comigo: eu vou recolhê-lo. E Deus o recolhe no outro dia pela manhã. Deus pede para nós aquilo que nós mais amamos. Nós estamos dispostos a entregar? Porque Ana nos ensina que a verdadeira fé não consiste somente em pedir algo para Deus, mas sim na capacidade de devolvermos aquilo que Ele pede. Ana está nos ensinando que a nossa fé missionária bela não é consumista. Eu não quero só o que Deus tem, se Ele me pedir eu também lhe dou. Tem gente que quando Deus pede o melhor, vira as costas para Deus. Quer o milagre, mas não quer a fidelidade ao dono do milagre. Quer a bênção, mas quando Deus decide abençoar, vira as costas, porque Deus abençoou. Quantas vezes nós já oramos aqui dizendo: Deus, abre porta de trabalho, abençoe a empresa, e quando Deus abençoou, barriga cheia, pé na areia. Quantas pessoas oraram para Deus curar sua saúde, e quando receberam a cura, viraram as costas para Deus. Eu lembro da situação de um homem moribundo em cima de uma cama em Oviedo. O médico disse: vai morrer em casa, e os irmãos oraram e buscaram a Deus. Deus curou o homem, levantou ele da morte. Ele aceitou Jesus, melhorou. Quando melhorou, desviou. Muitos estão a viver assim, querendo uma fé que somente traga algo, mas que não me exija nada. Ana está nos ensinando que quando nós estamos servindo a Deus, nós também devolvemos para Deus. Lembra da viúva pobre? Ela entregou 2 moedas, era pouco, mas era o melhor que ela possuía. Lembra da mulher do vaso de alabastro? O melhor que ela tinha, ela derrama aos pés. Por quê? Porque para Deus nós temos que entregar o nosso melhor. É o melhor glória, é o melhor aleluia, é a melhor adoração, a melhor rendição, é o melhor. Talvez não seja como o outro, mas é o melhor que nós podemos entregar para Deus. Em quinto lugar e último, para nós orarmos, Ana nos ensina que o agir de Deus começa no templo, mas termina dentro da nossa casa. Eu vou repetir para você entender. Ana está nos ensinar que o mover de Deus começa no templo,
mas termina dentro da nossa casa. Ela adora a Deus com Eucana no templo, mas eles voltam para casa. E é na casa que o milagre acontece. É na casa que o Senhor se lembrou de Ana. É na casa que eles viveram o cumprimento da promessa. Há coisas que começam na presença de Deus, mas precisam ser vividas dentro do nosso lar. Porque a experiência que Deus quer trazer ao seu povo não pode ser restrita somente à igreja, mas deve alcançar a nossa casa. Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus, e Jesus sabe que ele está lá. Jesus chama Zaqueu e diz: hoje me convém pousar em tua casa. A obra começou no culto, mas terminou dentro de casa. Oh meu Deus. Cornélio busca Deus, e Deus ouve Cornélio. E de repente Deus envia Pedro através de uma visão, falando com Cornélio, falando com Pedro, mas a obra se conclui dentro da casa. O que Deus quer fazer começa aqui, mas tem que se estender até o teu lar. Você recebe aqui, mas a manutenção é lá. Você recebe aqui, mas o milagre chega lá. Oh meu Deus. Você recebe aqui, mas tem algo que Deus quer fazer quando você voltar para dentro daquela casa. Talvez você veio para esse culto dizendo: eu vim para o culto, mas quem precisa de um milagre ficou. Deus está falando com alguém aqui. Vai chegar em casa buscando o milagre vai te alcançar lá, porque o que Deus começa aqui, Deus termina lá na nossa casa. Quantas vezes eu fui para o culto com a minha esposa paralisada em cima de uma cama, e eu ia para o culto, Deus manifestava a glória, pessoas voltando para Jesus, sendo curadas. Eu já tive experiências de orar por pessoas e a glória de Deus sempre, e cegos verem, colunas voltarem para o lugar. E eu chegava em casa e eu dizia: Deus, eu sei que o que o Senhor fez lá também vai se estender para o meu lar. Demorou, mas a obra de Deus alcança a nossa casa. Fica de pé em nome de Jesus. Ana nos ensina que nós devemos reagir apesar do silêncio, caminhar apesar das contrariedades. Ana nos ensina que nós não devemos perder tempo com as críticas. Ana nos ensina que nós devemos entregar a Deus o que é mais precioso para nós. Enquanto Ana está indo para Siló, Deus estava preparando um milagre. Enquanto Ana estava caminhando seus 60 quilômetros, o Senhor estava olhando para Ana. Enquanto Ana se disponibilizava, Deus estava gerando algo na eternidade, que abençoaria a nação de Israel, que abençoaria os reis de Israel, porque é Samuel que é o instrumento que Deus vai usar para ungir os dois primeiros reis da nação. É esse homem que Deus vai levantar para ouvir a sua voz, resultado da oração de uma mulher que decidiu não parar. Hoje você entrou nesse culto dizendo: Deus, eu estou tão cansada, dizendo: Senhor, eu estou esgotado, eu trabalhei tanto, eu tenho me esforçado tanto, eu tenho me desgastado tanto, e Deus está falando com você. Mesmo assim, não é motivo para retroceder. Se você continuar, Deus já está preparando lá no teu amanhã algo que está sendo gerado aqui. Se você decidir resistir à oposição, Deus já está trabalhando lá na tua casa. Se você continuar, as mãos de Deus estarão movendo em teu favor. Eu quero orar com alguém aqui hoje que quer dizer para Deus: Senhor, eu quero continuar, eu não quero retroceder. Cadê a primeira pessoa que vai vir aqui no altar que quer continuar? Que precisa de um renovo no seu ânimo, que precisa de um renovo nas suas forças, que precisa da graça de Deus na sua vida, que tem sofrido perseguições, críticas, contrariedades, mas quer continuar buscando a Deus.
Vem para o altar do Senhor. Foi no altar que Ana recebeu o milagre. É no altar que Deus vai lhe alcançar também. É na presença de Deus que as portas começam a se abrir. E é dentro do nosso lar que o milagre é completado. Não são somente essas pessoas que precisam vir aqui. Aproveite a oportunidade. Até quando você vai entrar no culto, sair do culto do mesmo jeito? Não vai crer, vai ficar aí indiferente à palavra de Deus, achando que está num teatro. Deus está lhe chamando hoje para você continuar firme na caminhada, porque se você continuar desse jeito, você não perseverará na presença de Deus. Deus está nos chamando hoje para continuar. Deus quer levantar um povo resistente, um povo que não abandone Deus por qualquer coisa, um povo que não vire as costas para Deus quando as coisas começam a se dificultar. Deus está te chamando, meu irmão. Deus está te chamando, minha irmã, para continuar na presença dEle. Nós vamos orar com os que querem. Levante as suas mãos aos céus e adoremos a Deus com toda a nossa alma. Você que não veio ao altar, você não vai assistir oração, você vai orar também. Fale com Deus, derrama a tua alma na presença de Deus. Deixa o Espírito de Deus mover aonde só Ele pode. Em nome de Jesus. Quero ser como criança, Estende as tuas mãos em poder e graça. te amar pelo que é, Faz a tua obra, em nome de Jesus. voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente Chorebequena mandará subir a e caia. deixo de simplesmente Em nome de Jesus, levanta a tua mão e adore o nome de Jesus aqui. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Entregue ao Senhor a tua adoração. Entregue ao Senhor o teu louvor. Entregue o teu melhor a Ele nesta noite. Senhor, Diga, não posso. não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Levanta a tua mão mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Visita teus filhos e filhas. Confirma a tua graça, a tua presença e o teu querer. A tua mão esteja estendida. A tua graça esteja sobre aqueles que decidiram que vão continuar. Visita, Senhor. Vai renovando as forças. Vai tirando peso. Vai tirando toda a oposição espiritual. Toda a cadeia seja quebrada. Todo grilhão seja desfeito. Todo levante seja quebrado em nome de Jesus. Vai visitando com renovo agora, para continuar na jornada da fé. Levanta-nos como Ana, Senhor, para perseverar e vivermos o milagre de Deus. Começa algo hoje aqui, que se conclua dentro dos nossos lares. Abençoe o teu povo e confirma a tua graça. Que assim seja para a glória do teu nome, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia.
Deus abençoe cada um em nome de Jesus Cristo. Pode voltar ao seu lugar, ainda de pé como estamos. Vamos agradecer a Deus. Quem foi abençoado nesse culto? Glória a Deus. Quem vai perseverar como Ana perseverou? Quem vai continuar? Mas vai continuar mesmo. Olha aí, ó. Glória a Deus. Que o Senhor nos dê graça para que isso não seja só uma exposição bíblica, mas seja verdade em nós. Porque nós não podemos brincar com o Evangelho. Nós temos que viver o Evangelho. O mundo está cansado e Deus está cansado de pessoas que só frequentam a igreja, mas não buscam ao Senhor com todo o coração. E nós temos que tirar estas coisas de dentro de nós e entendermos o que nós viemos fazer na casa de Deus. Servir a Deus não é brincadeira. Buscar a Deus não é qualquer coisa. É a coisa mais importante que nós podemos fazer. Porque aqui Deus nos livra. Aqui Deus guarda a nossa casa. Aqui nós estamos aprendendo a caminhar para o céu. Então, feche os teus ouvidos para aquilo que quer te roubar de Jesus. E decida ser um homem de caráter, uma mulher de caráter, que realmente queira servir a Deus de verdade, para que nós possamos chegar no céu, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus. Na cantina hoje, me ajuda aí, gente. Gelado, cone, tá bom? Somente €1. Levante a sua mão em nome de Jesus em posição de receber. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a presença e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos que tomaram posição de verdade diante dos céus. E quem crê e recebe tudo que foi ministrado, vai dar o amém mais forte de trofa. 1, 2, 3. Abraça teu irmão e vá na graça e na paz. Irmão internauta, que Deus lhe abençoe e que a presença do Senhor esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Decida continuar. Deus não se agrada de covardes. Deus lhe chamou para continuar e vencer em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e dê graça em nome de Jesus e dê graça a mim também. Paz do Senhor.